Olá, meu povo, eu sou Marília Araújo, biomédica, e seguimos para a primeira aula da disciplina de Fundamentos e Técnicas Hematológicas, onde iremos aí nos familiarizar um pouco com a composição desse sangue, com as células que estão presentes no nosso sangue e como essas células elas maturam. Na verdade, essa primeira aula é mais sobre a hematopoese, ou seja, a produção do nosso sangue, de células sanguíneas. E na próxima aula vamos ter uma aula só sobre sangue, então vamos analisar todos os componentes desse sangue. Hoje iremos conhecer, ter uma apresentação, ter uma intimidade aí maior com a composição do nosso sangue, porém não vamos estudar tão a fundo, vamos ver mais a questão da hematopoese. Então, hematopoiesis significa produção de sangue. Então, eu tenho uma palavra que vem do grego, palavras que vêm do grego, onde aima ou eima ou raima significa sangue e poese significa produção. Então, eu tenho produção de sangue. Então, a hematopoese é um conjunto, de mecanismos responsáveis pela produção, substituição contínua e regulada. O porquê dessa pontuação de ser contínua e regulada? Como já vimos na aula online, nossas células elas têm um tempo de vida útil, assim como nós nascemos, crescemos, envelhecemos e vamos para o fim da vida, as nossas células também seguem esse processo, porém em um espaço de tempo menor. Então, essa substituição é justamente para renovar. Então, se eu tenho algumas células que serão destruídas, eu terei que colocar outras no lugar delas. Então, é uma substituição. É contínua porque nossas células estão sempre se renovando. Então, enquanto um grupo aí uma geração de células vai sendo destruída porque já estão velhas e não desempenham mais suas funções, outras células já estão adultas, prontas para ocupar o lugar dessas e exercer as atividades necessárias para manter o nosso corpo em equilíbrio. É regulada porque à medida que nosso corpo precisa de determinado tipo de célula, nossa medula entende que tem que produzir mais um determinado tipo de célula ou menos, dependendo da necessidade do nosso corpo. Como assim? Por exemplo, no nosso sangue temos lá os leucócitos, que são nossas células de defesa, e dentre os leucócitos, ou seja, dentre todas as células que chamamos de leucócitos, temos a especialidade de cada uma. Então, eu terei lá o neutrófilo, que ele é especialista em bactérias. Teremos o linfócito, que é especialista em vírus. Então, se eu adquiro uma infecção viral ou se eu adquiro uma infecção bacteriana e minhas barreiras primárias de imunologia da imunidade não conseguem me defender, então minhas células de defesa vão dar esse suporte. Então, minha medula entende que tem que produzir mais determinada célula ou maturar mais desse tipo celular que nosso corpo necessita. Por isso que ela é regulada, contínua porque está sempre acontecendo e regulada porque depende da necessidade. Depende também aí de estímulos hormonais para que venha a acontecer essa produção e substituição dessas células que fazem parte do nosso sangue. Temos aí também diferentes tipos celulares. Para cada tipo celular, eu tenho aí uma função específica, certo? Então, hematopoese seria todas aquelas ações que acontecem no nosso corpo para manter a quantidade de células e a atividade de células necessária no nosso sangue, certo?
E essa serenata toda é do cachorro do meu vizinho. Vamos lá. Hematopoese, como a gente já viu, produção de células do sangue. E onde acontece essa produção e essa maturação? Bem, a produção vai acontecer em lugares diferentes, a depender do tempo de vida, da idade daquele indivíduo. Mas em adultos acontece na medula, a medula óssea, de ossos longos e chatos, e acontece graças às stem cells, ou células-mãe, também conhecidas como células-tronco, que são células pluripotentes. Essas células da medula, essas células-tronco, elas vão produzir nossas células de defesa. Então, são células-mãe, por isso elas terem esse nome, porque são células que produzem outras. Então, são células-mãe. Quando essas células do nosso sangue estão sendo produzidas, essas células do nosso sistema imune, também as hemácias aí, elas vêm de duas linhagens. Eu vou ter a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Mas para frente, no decorrer da aula, vamos ver que os linfócitos eles maturam em outros lugares. Então, algumas de nossas células vão maturar na própria medula, outros vão para os órgãos linfóides, que é para ocorrer essa maturação. E o que seria essa maturação? É quando a célula vira adulta. Então, essa célula nasce criança na medula óssea e ela vai passar por um processo de maturação, onde ela vai conhecer a vida, digamos assim. Quando nós nascemos e começamos a nos desenvolver e completamos uma certa idade que saímos de casa ou que vamos trabalhar, passamos por processos de maturação, onde a gente vai conhecendo um pouco da vida, não é? E isso acontece com as células do nosso corpo também. Então, quando a gente diz que uma célula é adulta, quer dizer que ela já passou pelo processo de maturação, ela já sabe, já tem as ferramentas e já sabe defender nosso corpo, ou já sabe executar a função dela, como é o caso aí da hemácia, certo? Então, a gente vai ver isso no decorrer dessa aula. Então, voltando aqui, nossas células são produzidas na medula óssea, a depender da necessidade do nosso corpo. Elas vêm em duas linhagens, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Na linhagem mieloide, eu terei aí meus leucócitos e terei minhas hemácias e plaquetas. Então, dentre os meus leucócitos, eu tenho aí neutrófilo, eosinófilo, basófilo e monócito. Sendo que o linfócito também é uma célula de defesa, ele também é um leucócito. Porém, ele pertence a essa outra linhagem, que é a linhagem linfóide. Então, eu tenho duas famílias, vamos dizer, mieloide e linfóide. Quem pertence à linfóide são todos os linfócitos. Então, todas essas células conhecidas como linfócitos, que estão na nossa corrente sanguínea, elas são dessa família, linfóide e linfócito, um nome bem parecido e fácil da gente ter isso em mente. Já todas as outras células vêm da linhagem mieloide, as plaquetas também vêm da linhagem mieloide. Temos então aí, termos que a gente usa para identificar a produção de cada tipo, de cada linhagem ou de cada célula do nosso corpo, da nossa corrente sanguínea. Eu tenho aí, a gente viu que poeses é sempre produção, então eu tenho eritropoese, eu tenho produção de eritrócitos, que é a mesma coisa que hemácias. Então, eu tenho aí granulopoese, é um termo genérico para a gente usar para todas as células que possuem grânulos. Lembra que a gente conversou sobre elas aí na aula online. Então, são as células que possuem grânulos para a defesa do nosso corpo, para a sinalização também. Então, vai incluir aí eosinófilo, basófilo, neutrófilo. Então, os três vão estar inclusos nas células
que possuem grânulos. Então, a gente fala de granulopoese, que é produção de células granulocíticas, ou seja, que possuem grânulos. Tenho aí também a monopoese, que seria produção de monócitos, que também é um leucócito. Tem aí também a linfopoese, que eu não coloquei, que seria produção de linfócitos. E eu tenho a trombopoese, trombo é de trombócito, que é a mesma coisa que plaqueta. Então, seria produção de plaqueta, trombopoese. Ou, se vocês assimilarem melhor, produção de trombócito. Aqui eu tenho imagens, né, de células vistas ao microscópio. Aqui é uma lâmina hematológica de um esfregaço que a gente faz para realizar o hemograma. Ela foi colorida com panótico, que é um tipo de coloração utilizada para hematologia, uma das mais utilizadas para hematologia, e está sendo visualizada na microscopia óptica, no microscópio óptico, que é esse convencional que a gente usa no laboratório. Então, aqui eu tenho a célula do amor, eu chamo ela assim porque, na grande maioria, os monócitos, eles têm um núcleo em forma de coração. Algumas pessoas dizem que parecem também um rim, um caroço de feijão. Para mim, o monócito é meu e ele é um coração. Então, o monócito, ele é uma célula grande, ele não possui grânulos em seu citoplasma e ele tem essa invaginação que a gente chama no núcleo. Ela pode vir bem acentuada ou não, então não necessariamente eu terei todos os monócitos com essa aparência, assim como também as outras células, dependendo da fase de maturação, elas podem ter uma pequena diferença de uma para outra. Aqui eu tenho um eosinófilo em um processo aí de maturação. Aqui eu tenho um neutrófilo, aqui eu tenho outro neutrófilo, que também é conhecido como neutrófilo segmentado. Daí vem o nome por causa do núcleo dele, que é cheio de segmentos, de septos, ó. Por isso do nome segmentado, ele tem essas invaginações, formando como se fossem vários lobos, aí vários núcleozinhos, porém todos eles estão ligados entre si. É uma célula, o eosinófilo, muita gente confunde com ele, porém o citoplasma do eosinófilo, ele recebe uma coloração diferente, ele vai estar meio rosa ou meio alaranjado. Já o dos neutrófilos, ele pode estar mais claro, puxando para o azulzinho, clarinho, e os grânulos ambos possuem. Porém, o grânulo dos eosinófilos, ele é mais visível, ele é mais grosseiro, digamos assim. Aqui eu tenho um linfócito, vejam que é uma célula quase do tamanho das hemácias, que são todas essas outras que estão aqui em volta, então não é uma célula muito grande, é quase do tamanho da hemácia, e ela basicamente tem uma quantidade muito pequena de citoplasma. A grande parte dessa célula é feita pelo núcleo dessa célula. E a hematopoese, onde é que acontece? Como eu falei lá no começo, vai depender da fase de vida dessa pessoa. São questões que caem muito em concurso, onde acontece a hematopoese, onde acontece a produção de células no sangue. Vai depender da fase de vida desse indivíduo. Se é um bebê, se está ainda na gestação, se é uma criança, que idade essa criança tem, se for até 3 anos, da gestação aos 3 anos, a hematopoese pode acontecer em mais de um lugar, e ela pode acontecer no fígado, no caso aí no baço, e à medida que os órgãos e os ossos vão se desenvolvendo na medula óssea. Porém, depois dos 3 anos de idade, né, após o nascimento do bebê, já ocorre aí a redução do fígado e do baço como órgão hematopoético, ou seja, que produz essas células, e fica sendo só aí mais na medula óssea, até o fim da vida, certo? A partir dos 3 anos de idade até o fim da vida,
fica sendo na medula óssea. Há casos raros, mas porém existem casos onde o fígado volta a produzir essas células. Quando ocorre uma falha grande da medula e o corpo tenta como última alternativa aí tentar uma produção, porém ela é inespecífica, né? E ela não é eficaz, como é o caso da medula óssea. Então, vamos lá. Quais são os locais de hematopoese, ou seja, de produção de sangue? Eu terei aí na primeira semana de gestação, eu tenho um embrião que ele não tem órgãos ainda, né? Também não tem ossos ainda. Então, essa produção de sangue vai ser no saco vitelino, que é uma das primeiras estruturas que são desenvolvidas. Depois, com a maturidade, ou seja, com o avanço dessa gestação até o nascimento dessa criança, pode acontecer produção de sangue no fígado, no baço, e todos os ossos são hematopoéticos, ou seja, todos os ossos podem produzir sangue. Já quando essa criança nasce, isso vai diminuindo até que aos 3 anos de idade, até a vida adulta, só a medula óssea de ossos longos e chatos é capaz de produzir esse sangue. Tá? Aqui é um resumo sobre locais da hematopoese e a gente pode dar outros nomezinhos, dependendo do local onde aconteceu. Se é aí na gestação, no início de uma gestação e ocorre no saco vitelino, eu digo que é mesoblástica, essa hematopoese é mesoblástica. Se eu estou aí numa fase já onde o fígado já está presente e ele participa, eu tenho uma fase hepática. E se eu tenho uma fase aí onde a medula óssea é o produtor, eu terei uma fase mieloide. Então, vai depender aí extrauterino, né? Ou seja, vai depender, depois que essa criança nasce, da fase de vida dela, onde esse sangue será produzido. Então, se é uma criança, antes dos 3 anos de idade, eu tenho aí o fígado, né? A fase hepática e a mieloide, fígado e medula óssea. O baço também é responsável por uma parte de produção e pela destruição de células imperfeitas e de células velhas também. Na fase adulta, né, até a senil, que é da velhice, ficará só na medula óssea dos ossos. Então, o local definitivo da hematopoese, após 3 anos de vida, até o fim da vida, é nos ossos, na medula óssea de ossos longos e chatos. Como exemplo aí temos o externo, o crânio, as costelas, as vértebras, a bacia, a escápula e porções proximais do húmero e do fêmur. Para que ocorra essa hematopoese, como a gente viu que é programada, né? Eu tenho alguns estímulos também. Quem é que chega lá para minha medula e diz assim, tô precisando de neutrófilo, minha filha produza linfócito. Então, quem é que fica dando esses toques para a medula? São estímulos. Então, quem dá esses estímulos, temos aí hormônios, temos as interleucinas, esse L é interleucina. Eu tenho a interleucina 3, que ela é multifatorial, então ela vai estimular todas as linhagens de células. Eu tenho alguma específica, como a interleucina 1, que ela estimula as stem cell e os precursores linfóides. Dependendo também do tipo celular, eu vou ter outros tipos de estímulo também. Então, a regulação, ou seja, a quantidade de células vai variar de acordo aí com alguns fatores. O primeiro fator aí é a idade, né? Dependendo da fase de vida dessa pessoa. Geralmente, as pessoas idosas, eles têm aí um déficit hormonal, então tem um déficit também. Pode haver uma queda aí nessa produção de células. As crianças têm uma quantidade de algumas células maiores do que os adultos, pela necessidade de desenvolvimento.
e então a idade é um fator aí para acontecer essa regulação e essa produção de células. O sexo também, porque homens e mulheres têm estruturas anatômicas diferentes e necessidades diferentes. Então, os homens, anatomicamente, eles possuem mais músculos, o que necessita de um aporte maior de oxigênio, de uma quantidade maior de hemácias, e a mulher já tem um tecido, ela tem anatomicamente mais tecido gorduroso, infelizmente, né? Então, tem uma possibilidade aí maior de acumular gordura. Com isso também a gente tem uma alteração aí também dos hormônios, dependendo do sexo masculino ou feminino, temos hormônios aí em quantidades, em tipos de hormônios diferentes, também vai interferir nessa regulação e produção de células. A etnia, ou seja, a genética, a origem dessa pessoa, vai depender aí como é que eu vou dizer, da transmissão desses genes ao longo do tempo, e eu posso ter aí também algumas diferenças entre etnias, entre povos diferentes, até porque eu vou ter aí fatores nutricionais e comportamentais diferentes, dependendo da região, dependendo do país que essa pessoa nasça ou viva. Eu tenho aí também a integridade do tecido medular como um dos pontos principais. Se minha medula não está íntegra, não está perfeita, ela não vai ter condições de produzir essa quantidade e essa qualidade de células que meu corpo necessita. Tenho também estímulos patológicos ou traumáticos. Por exemplo, eu posso adquirir, né? Esse indivíduo pode adquirir infecções ou ter doenças, patologias, pode ter um trauma que leve a um sangramento, a uma inflamação, e isso vai aumentar a quantidade de células a depender do que o corpo necessite. Eu tenho também aí fatores de crescimento, são as interleucinas, como a gente já viu, e as citocinas, que também participam aí desse processo de regulação na produção dessas células. Então, só para a gente lembrar, a gente tem a eritropoese, que é a produção de eritrócitos, a gente tem a granulopoese, que é a produção de células granulocíticas, que possuem grânulos. Quais são elas? Neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Tenho também monopoese, produção de monócitos. Tenho a linfopoese, produção de linfócitos. E tenho trombopoese, produção de trombócitos, que é a mesma coisa que plaquetas. E lembrando que o eritrócito é a mesma coisa que hemácia, porém em algumas literaturas vocês podem encontrar as hemácias com o nome de eritrócito. Aí a eritropoese, que seria produção de hemácias, né? Ela acontece na medula óssea pela unidade de célula formadora de eritrócito. Ela acontece através de um estímulo hormonal da eritropoetina. Eu tenho aí uma produção, né, uma circulação e uma produção entre torno de 10 a 30% na medula óssea de células de eritrócitos, né? A produção da medula óssea é em torno de 10 a 30% de eritrócitos, e a perca diária, ou seja, as que envelhecem e morrem, serão destruídas. O pós-circulante são aquelas que circulam no nosso sangue, então eu tenho uma perca aí diária de hemácias de cerca de 10%. Ela vira adulta, ou seja, ela adquire a maturação quando quando ocorre a hemoglobinização, ou seja, aquela célula, aquela hemácia, ela vai perder o núcleo. Onde perdeu o núcleo, a gente tem esse côncavo, que é essa depressãozinha onde era o núcleo antes, por isso que a anatomia da hemácia ela é um disco bicôncavo, porque esse côncavo era justamente onde existia aí o núcleo, e esse núcleo vai ser expulso dessa célula para dar lugar à hemoglobina, que vai ser responsável por transportar oxigênio. A hemoglobina ela é
a composição da hemácia. Então, o que tem dentro de uma hemácia é hemoglobina. A hemoglobina, ela tem ferro ligado a ela e proteína. Esse ferro ligado na hemácia, ligado na proteína, serve para o transporte de oxigênio para todo o nosso corpo. Então, a principal função de uma hemácia é transporte de oxigênio. Os valores de referência estão entre 4 e 6 milhões de hemácias. Quais são os fatores essenciais para a produção e maturação dessas células? Eu terei aí a fabricação, um microambiente satisfatório e íntegro, terei células precursoras, terei a eritropoetina como estimulador, terei a necessidade de ferro, já que na minha hemoglobina eu possuo ferro, tenho necessidade de vitamina B12, porque ela é de grande importância para a anatomia, para a membrana das hemácias. Tem os folatos, que são o grupo de vitaminas B9, que também é essencial para a anatomia e para o bom funcionamento das hemácias. Tem aí os carboidratos e lipídios, que fornecem energia para o nosso corpo, para desempenhar as funções. Tenho aí aminoácidos e sais, para que eu tenha aí uma produção saudável dessas células. E como ocorre a destruição? A gente viu que quando essas células envelhecem, elas serão destruídas. E como ocorre essa destruição dessas células? Simplesmente ela morre e fica lá pelo corpo circulando, como uma célula fantasma. Inclusive tem um tipo de hemácia que a gente chama de hemácia fantasma. Mas não vem ao caso, depois a gente tira essa curiosidade aí. A destruição dessas células imperfeitas acontece no baço, através dos macrófagos, que são células de defesa que ficam lá nos tecidos. Lembrando que os macrófagos são os monócitos. Então, na corrente sanguínea, ele é monócito. Quando ele vai para o tecido, ele muda de nome e muda de anatomia. E ele passa a ser macrófago. Ele muda de anatomia porque ele é uma célula pseudópode, é uma célula fagocitária aí. Como é que o baço reconhece que uma célula é velha e que não serve mais? A célula se diz velha quando ela não desempenha mais a função dela. Qual é a principal função da hemácia? Transporte de oxigênio. Se ela não faz mais isso, ela perdeu a função dela. Então, ela não serve mais para o corpo. Então, quando ela vai passar pelo baço, o baço vai identificar que essa célula está com a membrana diferente. Então, ele identifica basicamente pela membrana. Algumas células sinalizam também umas para as outras. Então, o nosso corpo entende que tudo que é bom ele deve preservar e deve guardar. Então, ele não vai perder esses nutrientes que tem na hemácia. Ele vai retirar aí a porção de M, o grupo de M, de ferro da hemoglobina. Ele remove esse ferro, vai converter esse M em biliverdina. Depois ela vai ser convertida em bilirrubina indireta e será conjugada ou será eliminada. O que for importante, como proteínas, é armazenado para o nosso corpo utilizar. Então, os produtos que são separados, dessa hemoglobina são aproveitados, ou seja, o que é bom nosso corpo guarda e o que é ruim ele libera, ele excreta. Então, os aminoácidos e o ferro vão voltar para a corrente sanguínea para participar novamente do mesmo ciclo. Então, o que é bom dentro da minha hemácia? A hemoglobina. O que a hemoglobina tem de bom? Ferro e aminoácido. Então, isso é bom para mim. Então, meu corpo guarda. Já a bilirrubina, que vai ser a excreta, o produto final aí, ele vai ser eliminado para não intoxicar meu organismo. Então, ele vai ser conjugado no fígado para que seja excretado nas fezes e na urina.
Aqui teremos agora a leucopoese, ou seja, a produção de leucócitos, que são células brancas de defesa, são as nossas células de defesa presentes no sangue. Também conhecido como elementos figurados do sangue, polimorfonucleares e mononucleares, e células brancas de defesa. Então, dentre os leucócitos, vejam bem, aqui a gente está falando só de leucócito. Então, quem são os leucócitos? É uma família aí que possui vários integrantes. Então, eu tenho uma família chamada leucócito e dentro dela eu tenho vários membros. Quem são as pessoas, as células que participam dessa família? Eu terei aí os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos, terei linfócitos e monócitos. Então, todos esses são leucócitos, possuem essa grande família de leucócitos. Porém, como ninguém é igual a ninguém, assim como na nossa família, então, se eu tenho irmãos, eu sou diferente dos meus irmãos. Podemos ter pontos em comuns, porém somos diferentes. Assim também acontece na família dos leucócitos. Então, eu tenho uma família chamada leucócito, que são nossas células de defesa, e dentro dela eu tenho os integrantes dessa família, que são os tipos de leucócitos, né? E eles são diferentes entre si. Aí eu tenho um grupinho que possui grânulo, que é a série granular. E eu tenho um grupinho que não possui grânulo, que é a série A granular, ou sem grânulos. Dentre os leucócitos que possuem grânulos, eu tenho neutrófilos, basófilos e eosinófilos. Para que servem os grânulos? Sinalização, defesa celular. É como se fosse um veneninho, uma arma secreta dessa célula. E eu tenho aí a linhagem A granular, que eu vou ter linfócitos e monócitos. A origem dessas células vem também da medula, da unidade formadora de células granulocíticas, que é o GM, e eu tenho unidade formadora de células linfocíticas, que é dos linfócitos. Então, eu tenho uma célula mãe que vai se diferenciar em uma célula hematopoética e uma célula tronco multipotencial. Essa célula tronco vai se diferenciar numa célula mãe progenitora mieloide e vai dar origem a toda a linhagem mieloide. Outra linfóide vai dar origem a todos os linfócitos. Então, os neutrófilos são um dos tipos mais abundantes, ou seja, dentre os leucócitos, as células de defesa, eu tenho duas que vão estar em maior quantidade na nossa corrente sanguínea, sendo normal, certo? Sem doença, sendo normal. São os neutrófilos e os linfócitos. São os dois leucócitos que têm maior quantidade no nosso organismo, no nosso sangue. Os neutrófilos, eles são especialistas em combater bactérias, são células fagocitárias também. Eles são conhecidos como polimorfonucleares, possuem aí vários núcleos. É cerca de 50 a 70% das células que circulam no nosso sangue. Eles possuem grânulos, têm a capacidade de migrar para os tecidos e têm valores de referência entre 4,5 e 10 milhões. Aqui eu tenho um neutrófilo segmentado, eu tenho aí as hemácias. Esses pontinhos roxinhos aqui são plaquetas. E esse daqui é um bastão. O que vem a ser um bastão? É um neutrófilo segmentado que ainda não é maduro. Aqui eu tenho um neutrófilo segmentado maduro e aqui eu tenho um neutrófilo jovem. Então, esse a gente dá o nome de bastão. Ele é como se fosse a criança e aqui o neutrófilo adulto. Neutrófilo criança, neutrófilo adulto. Então, o neutrófilo adulto, ele possui seus grânulos, tem os núcleos segmentados, ó. Já o bastão, ele não possui os segmentos e às vezes nem possui grânulos, dependendo da fase de maturação dessa célula.
Os bastões são precursores, ou seja, células imaturas, células bebês, que vêm antes dessa fase de maturação dos neutrófilos. Pode aparecer em alta quantidade nas infecções. Por quê? Nas infecções grandes, eu tenho uma quantidade grande de célula jovem que não maturou ainda. Porque minha medula entende que o quê? Ela está recebendo estímulo porque precisa de mais neutrófilos, vamos dizer. Porém, minha medula não tem uma quantidade tão alta de neutrófilo maduro, adulto. Então, ela lança as crianças também para a luta. Só que aí essas serão destruídas, porque elas não sabem defender nosso corpo, não são maduras ainda, nem possuem os seus grânulos, né, seus poderes. Quando a gente tem uma alta quantidade de bastão na corrente sanguínea, a gente diz que tem um desvio à esquerda. Por que desvio à esquerda? Bem, vamos pensar, a gente é criança, vira adulto, depois envelhece. Então, eu sigo uma ordem crescente. Quando a gente tem células jovens, eu tenho uma célula que era para ser adulta e ela é jovem. Então, ela anda para a esquerda, para o contrário. Por isso, do nome desvio à esquerda. Os eosinófilos são também conhecidos como acidófilos. É cerca de 1 a 6% das células que circulam no nosso corpo. Também possuem grânulos e também têm a capacidade de migrar para os tecidos. Estão entre valores de referência de 0 a 5 unidades. Tem aí também os basófilos, que possuem grânulos, muitos grânulos, e grânulos grosseiros, grandes. Tem a capacidade também de migrar para os tecidos, onde recebe o nome de mastócitos, e tem valores de referência de 0 a 2 unidades em um hemograma. Aqui eu tenho leucócitos e tenho hemácias, algumas plaquetas também, tenho hemácias com deformação, tá vendo? Não são hemácias íntegras, tem algumas hemácias aí com defeitos. E tenho leucócitos, né, eosinófilos presentes também. Aqui eu tenho basófilos, que são esses cheios de grânulos, tenho hemácias, tenho um monócito e tenho aqui uma célula que vai segmentar, já é um neutrófilo segmentado. Tenho aí também a monopoese, ou seja, a produção de monócitos. E o monócito, ele é uma célula grande, a célula do amor. Ele possui um único núcleo, podem migrar para os tecidos também e lá recebem o nome de macrófagos. Os valores de referência é entre 2 a 12 unidades na contagem diferencial. Nos linfócitos, temos aí cerca de 30% das células circulantes. É uma das células que tem maior quantidade no nosso corpo, são linfócitos e neutrófilos. Possuem pouco citoplasma e os valores de referência estão entre 20 e 50 unidades na contagem diferencial. São células de pequeno porte. Aqui eu tenho um monócito, tá vendo que o núcleo desse já não está um coração tão bem formado como os outros. Outro monócito. Aqui eu tenho um linfócito já. Linfócito, plaqueta e hemácias. Aqui eu tenho eosinófilo, basófilo, tenho neutrófilo, bastão, plaqueta, linfócito e monócito. E agora vamos para linfopoese, que é a produção de linfócitos. Eles são produzidos na própria medula óssea. Eu tenho tipos de linfócitos diferentes. Eu tenho linfócitos T, linfócitos B, linfócitos natural killer, TCD4, TCD8
Então, são tipos de linfócitos. Os linfócitos B, eles são nossos linfócitos de memória imunológica, ou seja, aqueles que guardam a informação genética, guardam a informação do sistema imune, para a gente lembrar ou não se já conhece aquele invasor, aquele vírus, aquela bactéria. Então, ele arquiva isso para a gente. Tem também o linfócito B, que ele secreta anticorpo. A gente chama esses linfócitos de soldados. Eles secretam anticorpo, que é uma defesa do nosso organismo para tentar eliminar um agressor. O linfócito B, ele matura ele nasce na medula, matura na medula, e ele tem esse nome linfócito B porque ele nasce na medula, uma parte matura lá e outra na bursa de Fabrícios. A bursa de Fabrícios é um compartimento da medula óssea. Então, o linfócito B ele nasce e matura na própria medula, mais precisamente na bursa de Fabrícios é a maturação, que é uma parte da medula. E os linfócitos T, eles nascem na medula, porém eles maturam, viram adultos no timo. Eles vão se diferenciar lá, ou seja, seguir um rumo na vida deles. E eles podem ser células T-help, que vão estimular os linfócitos B secretores. Eles podem ser linfócitos T supressores, que inibem as respostas. Podem ser linfócitos T citotóxicos, conhecidos também como natural killers ou TCD8, que são aqueles que chegam para definir a situação. Gosto de chamar eles da tropa de elite. E eu tenho os linfócitos TCD4 também, que são os linfócitos conhecidos como auxiliares. Então, entre os órgãos hematopoéticos e de maturação, ou seja, órgãos que produzem e maturam. Então, eles produzem sangue e eles maturam, deixam nossas células adultas. Que órgãos são esses? Medula óssea, timo, linfonodos, baço e fígado. Baço, fígado e medula são órgãos linfóides, são órgãos hematopoéticos, que produzem células do sangue. O timo, e são também de maturação, como a gente viu, algumas células maturam na própria medula. E eu tenho timo e linfonodos que são de maturação. Então, eu tenho órgãos linfóides, ou seja, de produção e maturação de linfócitos primários e tenho secundários. Os primários são medula óssea e timo, que vão gerar essas células e maturar. Nesses órgãos ocorre a linfopoese, ou seja, produção, e também a maturação de linfócitos. Eu tenho linfócitos T, lembrando que maturam no timo, linfócitos B, que maturam na medula óssea. Os órgãos primários linfóides, essas células vão adquirir seu repertório, ou seja, vão virar adultos, vão conhecer a vida. Eu digo que eles ganham os poderes deles justamente nessa fase de maturação. Eu tenho ainda órgãos linfóides secundários, ou seja, órgãos de maturação também secundários, que são baço e linfonodos, tecido linfóide. E tenho ainda o tecido linfóide associado à mucosa. Além da gente ter células sanguíneas espalhadas por nosso corpo, que fazem nossa defesa, temos aí tecidos linfóides, tecidos que defendem nosso corpo, que vão estar presos às nossas mucosas, também conhecida como malte e galte, que é tecido linfóide associado ao gastrointestinal e tecido linfóide associado aos brônquios, como é o caso do Balte. Os linfócitos eles se diferenciam a partir de células-tronco nos órgãos linfóides primários e migram para os órgãos linfóides secundários para interagirem entre si e virarem maduros e maturarem. Então, aí teremos a resposta imune celular e a humoral, a específica e
a resposta química específica e todas as defesas do nosso corpo, como vocês já devem ter visto aí em imunologia. Eu tenho ainda a plaquetogênese, que é a produção de plaquetas, que vai estar também presente na circulação do nosso sangue. Elas são pequenas, são células que possuem pseudópodes, ou seja, elas têm projeções, elas são discoides, possuem grânulos, são produzidas na medula óssea a partir de uma célula chamada megacarioblast, que se transforma no megacariócito, que gera as plaquetas. As plaquetas vão ser produzidas dentro do megacariócito, que é mega, como o nome diz, é grande. Depois essas plaquetas rompem, ou seja, cortam, lisam esse megacariócito e conseguem sair para fora dele e ganham a corrente sanguínea. Espero que tenha esclarecido e anotem as dúvidas para tirarmos nas próximas aulas. E um bom estudo a todos. Beijos!